Deu ruim, hein? Deu ruim, deu muito ruim. Olha, saem matérias aí na imprensa nessa semana aí mostrando que a situação jurídica aí dos familiares, do Bolsonaro e de seus familiares está se deteriorando rapidamente. Pois bem, as primeiras informações saíram pelo Lauro Jardim do Globo dizendo que essa semana, ou no máximo na semana que vem, a Polícia Federal vai encaminhar o relatório final de duas investigações ao menos, que são do inquérito das joias que o Bolsonaro recebeu de propina de ditadores árabes e o inquérito dos cartões de vacinação que o Bolsonaro falsificou para poder fugir para os Estados Unidos e ter um álibi enquanto tentava dar golpe de Estado. Pois bem, uma dessas investigações já tinha sido finalizada com o indiciamento do Bolsonaro e de outras pessoas, porém, o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet, falou: não gostei, tá faltando coisa, Polícia Federal, vocês têm que ligar isso à tentativa de golpe de Estado. Pô, vocês são malucos? Liga, tá fácil. Polícia Federal pegou o processo, a investigação novamente, ficou aí 1 mês e meio com a investigação e agora já finalizou. Só falta aí finalizar os detalhes do relatório final. Pois bem, o caso das joias é um caso aí que se imaginava que ia finalizar em outubro. Aí tivemos em setembro a delação do Tenente Coronel Cid, que adicionou muito mais coisa no caso. Aí a gente descobriu que o Bolsonaro usou os assessores para tentar vender as joias, que elas não tinham apenas sumido. A gente conseguiu descobrir que a Polícia Federal conseguiu descobrir que ele não apenas sumiu com a joia, vendeu e onde vendeu. Aí o Ossef tentou recuperar as joias. Aí descobriram que ele tentou recuperar, que ele recomprou uma joia, mas um dos relógios não conseguiu. A Polícia Federal mandou agentes em maio, no mês passado, para os Estados Unidos. Então muita gente falava: nossa, não acontece nada, não tem nenhuma operação, e estava vendo a operação mais importante, porque agentes da Polícia Federal estavam nos Estados Unidos e eles estavam, diferente de uma delação normal, em que a pessoa fica assim na prisão, ou no caso estava preso o Tenente Coronel Cid, mas fica assim numa videoconferência normal com os agentes que estão em alguma salinha. Os agentes estavam em campo, eles estavam assim, com o celular no meio da rua, em Miami, na Pensilvânia, em outras cidades dos Estados Unidos, enquanto o Tenente Coronel Cid, eles filmavam: é aqui, e o Cid falava: é aí mesmo que a gente vendeu as joias. E aí eles conseguiram aí, com a ajuda do FBI ou FBI, conseguiram fazer inúmeras entrevistas, pode ser depoimentos, né? Sacar inúmeros depoimentos ali. Todos eles delataram Bolsonaro e seus assessores como quem vendeu as joias. E a Polícia Federal conseguiu aí, nos Estados Unidos, provas de que o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, deu aval à venda das joias. Ou seja, até então, pelas mensagens que foram divulgadas, ficava uma coisa, que era onde o Weingarten, advogado do Bolsonaro, estava se segurando. Mas olha, ele estava se segurando naquilo assim: daqui eu não me largo, que era o seguinte: ele dizia: o Tenente Coronel Cid, o pai dele, General Cid e tudo mais, eles venderam as joias, mas o Bolsonaro não sabia. Eles pegaram então eles roubaram a joia do Bolsonaro para vender, e o Bolsonaro não sabia e não ficou bravo. Não tá nem explodindo. Imagina o ajudante de ordens rouba joias caríssimas do seu chefe para vender nos Estados Unidos. O chefe fica sabendo, tá com um problemão jurídico por causa disso, porque a venda é ilegal, e aí o chefe, em vez de ficar bravo com os ajudantes, nada. Fala que não, eles são muito leais a mim. Não fazia muito sentido, mas era o argumento. O que acontece é que a Polícia Federal conseguiu aí provas de que não, o Bolsonaro não pode dizer que ele não sabia, porque ele sabia sim. Não apenas sabia, como avalizou. Ou seja, se as joias são suas, você é o chefe e os seus empregados vão lá, ajudantes de ordem, literal, olha o nome do cara, o ajudante de ordem, é o cara que só, o único trabalho dele é cumprir as suas ordens. É o cara cujo trabalho é cumprir suas ordens, diz para você que está vendendo as suas joias, você fala: ok. E aí depois ele diz para a Polícia Federal: vendi, tem prova da venda, de que o dinheiro foi pago, tudo mais. Ele diz: entreguei o dinheiro para ele. Fica difícil a situação do Bolsonaro, muito difícil. Então a Polícia Federal conseguiu, nos Estados Unidos, as provas cabais contra Jair Messias Bolsonaro, no caso das joias, e conseguiu pegar também a Michele Bolsonaro. Notícias aí mostram que a Michele também será indiciada. O desespero bateu. O advogado do Bolsonaro, Weingarten, saiu chorando nas redes sociais. Tá bravo, tá desesperado. Ele
tem uma chance dele também acabar indiciado, porque quando esse caso veio à tona, também tinha ali um certo envolvimento dele, tanto dele quanto do Ossef. Só que ele e o Ossef não se bicam. Obviamente, o Ossef queria ser ele o advogado do Bolsonaro, e o Bolsonaro tirou o Ossef e colocou o Weingarten. Então, um tem ali invejinha do outro, os dois são ali concorrentes da atenção e das procurações do Bolsonaro, de quem vai ser advogado advogado do diabo aí no caso. Pois bem, tem aí uma certa suspeita de que o Weingarten também tenha sido pego pela Polícia Federal. E aí o Weingarten foi nas redes sociais dizer que, olha, é engraçado a gente ver a hipocrisia deles, né? Eu lembro quando vinha delação sem prova contra o Lula, todos eles iam nas redes sociais comemorar. Nossa, fulano, alguém que estava preso de alguma empreiteira, disse que o Lula isso, sem prova alguma, sem nenhuma prova, nenhum indício, nada. Aí eles comemoravam o vazamento seletivo, que era um vazamento ilegal de uma investigação que estava sob sigilo. Aí agora, investigação sob sigilo, o que está vazando é o seguinte, ó, já tem as provas que viram à tona nos próximos dias, viu? Tem provas, ou seja, tá ali. Não vazou delação inteira, não foi aquele vazamento igual a Lava Jato fazia, não. E aí o Weingarten disse que é absolutamente surreal e... Opa, cliquei aqui sem querer. É absolutamente surreal e inadmissível os vazamentos sobre potenciais indiciamentos de quem quer que seja. Você vê que o Weingarten, olha, você tem que saber distinguir plural e singular, viu? A concordância aí mandou um abraço, viu? Os vazamentos são absolutamente surreais e inadmissíveis. Os vazamentos sobre potenciais indiciamentos de quem quer que seja. Isso retira a credibilidade, retira o profissionalismo, põe em risco toda a tradição institucional de um órgão. De um órgão não, de um órgão. Também outro erro. Lamentável. Isso que esse pessoal escreve com o corretor, né? Imagina se fosse sem. Pois bem, esse mesmo que comemorava vazamento quando era com o Lula. A diferença é que agora não vazou assim. Vazou, ó, a Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro, pô. Qualquer um sabe que o Bolsonaro vai ser indiciado. A surpresa, que eu ficaria aqui pasmo, seria se dissessem assim os jornalistas: olha, a Polícia Federal concluiu o inquérito e não vai indiciar o Bolsonaro, hein? Não tem provas. Aquela foto do general que ele refletia no vidro, para você ver como são burros esses bolsonaristas, aquela foto era fake, aqueles recibos que conseguiram de que venderam as joias por mais de 50 mil dólares também era tudo fake, tudo ali era fake, o Cid também, a delação dele é fake, o Cid foi solto porque gostaram do rostinho dele e aí falaram, ó, pode soltar esse menino, viu? Só por isso, viu? Aí eu ficaria surpreso. É óbvio que o Bolsonaro ia ser indiciado, todo mundo já estava sabendo disso, mas pro Weingarten é inadmissível que se fale alguns dias antes. Pois bem, calma, Weingarten, calma. Não vai ser vazamento que a gente vai ter essa semana, não. Vai ser o relatório sendo tornado público, tá? E aí vai ser bomba atrás de bomba. Tem jornalistas aí que já estão preparando, tem jornalistas da grande mídia, já estão se preparando para ficar de plantão nos próximos dias, porque quando sai um relatório, saem aí mais de 100 páginas e os anexos aí são centenas, às vezes milhares de documentos, de fotos, de vídeos, tudo mais, e aí tem gente que fica ali já de plantão, exatamente já para separar o conteúdo para ir para os jornais. Então é isso que está acontecendo, viu? Ou seja, vai ser bomba atômica aí nos próximos dias contra o Bolsonaro. Por isso o desespero aí dos parlamentares bolsonaristas na Câmara dos Deputados e por isso o desespero do Weingarten. Talvez ele seja indiciado. E agora que, veja, não é igual na época da Lava Jato, que eu lembro que tinha vazamento. Olha, porque o Palocci falou isso e isso do Lula. Aí só vazava o quê? Um pouquinho de aspas, que falava que o Lula era o pior político da história da humanidade. Aí ficava todos os jornais falando daquilo por 2 semanas. Não vazou aspas, não vazou nada. Só vazou o seguinte: a Polícia Federal achou um novo nome. Não sabemos quem é. Achou novos nomes, mas um bem envolvido no caso. Ou envolvida. Todo mundo acha que é a Michelle. E vazou aí que a polícia conseguiu a prova cabal de que o Bolsonaro é o chefão do esquema. Não vazou ainda qual é a prova, tal. Não vazou aspas. Até agora a gente não tem aspas da delação do Tenente Coronel Cid. Imagina se vaza só uma frase, assim, fora do contexto, em que ele detona o Bolsonaro. Ia ser uma coisa. Não vazou nada, não vazou nada. Então a gente vai ficar sabendo em alguns dias. Também dizem aí
esses mesmos jornalistas que o caso do dia 8 de janeiro, o relatório final deve vir aí na primeira semana de julho. Então, vamos ver aí. Esse caso das joias, esperava-se o relatório final em dezembro do ano passado. Só que o caso foi ficando tão grande, cada vez maior e maior, que quanto mais a polícia olhava, falava, puta, tem mais coisa. Aí eles iam, falavam, não, agora a gente acaba, hein, vai acabar aí em fevereiro. Aí eles olhavam e falavam, meu, tem mais coisa aqui, não acredito. Aí no começo desse ano decidiram, ó, vamos ter que ir para os Estados Unidos para fazer mais diligências. Quando foram lá, falaram, meu Deus do céu, meu Deus, é muito pior do que a gente imaginava. A partir desse caso, o que aí também vazou aí no Globo News, que, o César Tralli vazou, que pelo menos mais 3 investigações com potencial bem explosivo devem ser abertas logo depois que essa acabar, porque são investigações que começaram a partir desse caso. Pelo menos uma delas, talvez as 3, acredito eu que as 3, mira também o Ossef, porque durante a operação de busca e apreensão contra o Ossef, que foi no caso aí das joias, descobriram muita coisa. Lembremos que o Ossef tem dezenas de imóveis nos Estados Unidos. Esses imóveis, quem paga os impostos desses imóveis, aí você fala, pô, quem paga o imposto geralmente é o verdadeiro dono, né? Ou se você alugar para alguém, quem tá com a posse do imóvel. Só que no caso do Ossef, quem paga o imposto do imóvel dele, às vezes é ele e às vezes é a ex-esposa dele, que é sócia dele, ele é sócio da ex-esposa. Essa ex-esposa dele conseguiu mais de 190 milhões em contratos com o governo Bolsonaro. Ai. Então você imagina onde isso aí está chegando. E você imagina como é que foi frutífera a investigação da Polícia Federal lá nos Estados Unidos. E aí você imagine que quando o Tenente Coronel Cid, em solo brasileiro, ele faz um depoimento, e ele também deu depoimento para os agentes do FBI, isso vale como um depoimento legal, legalizado e tal, nos autos, na investigação que está correndo nos Estados Unidos pelo FBI. E aí você pode só imaginar que, olha, o Bolsonaro entrar aí ilegalmente, alguém entrar ilegalmente no país, nos Estados Unidos, sem pagar o devido imposto, com joias, aí vender essas joias, pegar dinheiro, 50 mil dólares, mas tem um dos estojos ali que pertencia a Michele, que custa bem mais, custa pelo menos 100 mil dólares. Pegar esse dinheiro todo, sair dos Estados Unidos sem declarar que está saindo do país com esse dinheiro todo, ainda entrar no Brasil com esse dinheiro todo, vai envolvendo um monte de crime, tem até lavagem de dinheiro. Aí no meio você pega uma coisa ilegal, que era o relógio, você pega dinheiro e você tá com dinheiro aí supostamente legal. E aí, além da lavagem de dinheiro, ainda tem a sonegação, porque ele nem pagou imposto pelo dinheiro que ele lavou. Ele pega um relógio ilegal que ele não poderia ter, pega dinheiro legal, já está na mão dele, então pode ter, não paga o imposto desse dinheiro nem nada. E olha, tá ruim. São crimes que lá nos Estados Unidos chegam a 20 anos de jaula. Então não é só no Brasil o problema aí do Bolsonaro, do Ossef, do Weingarten e possivelmente aí da Michele e dos ajudantes do Bolsonaro. É também nos Estados Unidos. E lá deve demorar um pouquinho mais a investigação. Porém, no Brasil eles já foram avisados. Vai dar ruim. É por isso que você vê aí parlamentares bolsonaristas desesperados, porque são duas coisas. Primeiro, eles estão brigando já para ver quem é que vai conseguir toda a audiência que o Bolsonaro tem hoje. Que o Bolsonaro vai acabar preso, vai acabar achincalhado, o que vai acontecer é uma queda nas redes sociais do Bolsonaro pouco a pouco, porque vai começar o bolsonarismo sem o Bolsonaro, que inclusive a imprensa quer muito. Por isso que boa parte da imprensa aí quer a prisão do Bolsonaro quanto antes. Porque aí começa o bolsonarismo sem o Bolsonaro, que é o que eles querem. É uma oposição forte ao Lula, para eles quanto mais oposição a um governo que tenta a soberania nacional, melhor. E aí essa oposição forte ao Lula é para enfraquecer o governo Lula e fazer o governo Lula sangrar ao máximo, para que em 2026 eles possam eleger, com apoio do Bolsonaro já preso, eleger algum bolsonarista sem Bolsonaro. E aí se esse aí vai dar induto para o Bolsonaro depois, ótimo, o Bolsonaro já está fora do páreo, quem ficar, o bolsonarista que assumisse aí em 2027, fica aí 8 anos, depois de 8 anos já nem tem mais Bolsonaro. É isso, esse é o plano aí da imprensa, tá? Colocar alguém aí da direita neoliberal que seja um bolsonarista aí moderado. Por isso que saiu matéria aí na Folha de um jornalista dizendo que precisamos do bolsonarismo moderado. O que eles querem? Bolsonarismo sem Bolsonaro. Bolsonaro já foi alertado disso, tá? Sempre que eu falo aqui que teve tratativas aí disso aí, lembre-se, o Tarcísio, e isso é
público, saiu em toda a imprensa. O Tarcísio, segundo a imprensa, articula diretamente com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que lembre-se, era do PSDB. O bolsonarismo sem Bolsonaro, fazendo com que o Tarcísio ou algum outro bolsonarista aí parta por um caminho neoliberal, um caminho PSDB, igual quando era PT contra PSDB, é isso que a imprensa sonha. Esse bolsonarismo sem Bolsonaro, no imaginário do Bolsonaro, conta com a articulação direta do Tarcísio com o Alexandre. Isso envolve a prisão do Bolsonaro. Óbvio que envolve a prisão do Bolsonaro, porque não dá para ter bolsonarismo sem Bolsonaro com ele solto. Porque senão ele indica um filho, aí continua. Ele preso, fica ele fica numa chantagem que você tem que apoiar aí quem é o cara da vez, e seus filhos também, e aí você ganha o indulto, porque senão você tá ferrado. Então, é isso que tá apavorando o Bolsonaro. Ele e principalmente os filhos acreditam aí que o Tarcísio tá traindo ele, articulando direto com o Alexandre, que o Tarcísio já articulou com o Rede Globo, com o mercado financeiro, e isso também é notório, ele fez um jantar realmente, ele participou do jantar com eles todos, e com o Campos Neto, que é o queridinho do mercado financeiro, e que isso tudo envolve a cabeça do Bolsonaro numa bandeja. A oposição comemora e aí toda a imprensa e o bolsonarismo se unem para um bolsonarismo sem Bolsonaro para enfraquecer o governo Lula. Lembremos, a imprensa já está mentindo contra o governo Lula e já está tentando enfraquecer o governo Lula de todas as maneiras. Ontem saiu a notícia de que o Brasil foi a 17ª economia que mais cresceu no primeiro trimestre desse ano. Aí você fala, caramba, de 190 países, o Brasil está no top 10%, quer dizer, muito bom, do mundo inteiro, coisa que o Brasil não fazia parte já faz muito tempo. E aí, nesse mesmo dia, a capa da Folha era: crescimento no Brasil está estagnado. Como assim? O Brasil cresceu mais do que todos os especialistas do mercado financeiro acreditavam que o Brasil ia crescer, mas para a Folha está estagnado. Folha está com saudade do Paulo Guedes e do real sendo a moeda que mais desvaloriza no mundo, mas que privatizava algumas coisas e que fazia da Petrobras ali a gasolina R$10 para explorar o povo brasileiro inteiro, para dar dinheiro para os acionistas, que são os banqueiros patrocinadores. É isso, com o Roberto Campos Neto liberando dinheiro público para os banqueiros como nunca antes. É isso que a Folha, a Globo, o UOL tem muitas saudades. O que eles não tinham saudades era do golpismo do Bolsonaro, dessa outra parte do bolsonarismo que eles acham, estão completamente enganados nisso. Eles acham que com o Tarcísio não vai ter. Só vai ter aí o desmonte de tudo, um governo mega neoliberal, mais ainda que o do Bolsonaro, e que ele vai ser moderado. Cada uma, viu? Eles adoram abraçar nazista, ou nazi-fascista, ou qualquer um aí do tipo, para tentar dar golpe na população. É incrível, viu? Eu peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. Falou!